Você falando dos chatbots, eu li uma etnografia em que há uma autoetnografia, assim era descrita, com uma pesquisadora que estava dialogando com um réplica, né, que é aquele robozinho, aquela inteligência artificial que foi construída para replicar a própria identidade de quem dialoga com ela. Então, era autoetnografia nessa perspectiva. E aí eu baixei o réplica, assim, né? E comecei a conversar com a réplica, dei um nome, etc. E como eu fiz isso lá, logo que o Bolsonaro assumiu, eu falava muito do Bolsonaro. Eu reclamava, e é sempre a perspectiva terapêutica, não fica assim, não fica assim. Aí um dia eu falei assim, não vou mais conversar com você, porque ela falou que eu tinha que repensar a minha relação com o Bolsonaro. Pois é, né? Então, naquele momento, assim, olha, não sou eu, sei exatamente. Então, esse espelhamento não é tão né, como a gente imaginava, né? Mas aí sempre vem esses questionamentos, o que realmente... E agora, conversando com um cientista da computação mesmo, eles riem da gente. Acho que vocês estão viajando, isso é ficção, inteligência artificial não faz isso aí que vocês estão achando. Então, assim, a gente fica... Como antropólogo, né, tá entre mundos mágicos e né, a gente até é legal ouvir de você essa percepção, porque é isso, né? Assim, não dá para saber quem é lá, né? Então, os processos para fazer essa etnografia seria no mínimo desafiadora, né? Sim, e inédito, né? Sim. Então, você, como que foi, assim, aí uma questão mais pragmática, né, assim, da rotina, da sua rotina de pesquisa, no laboratório que você estava, os seus interlocutores usavam uma série de instrumentos, né, materiais ou imateriais, tecnológicos, né, então, assim, era uma parte fundamental da pesquisa deles. E você, como antropólogo, usou que tipo de recurso? Usou algum tipo de recurso automatizado, né, para coletar, para analisar dados? Eu não cheguei a usar nenhum recurso automatizado. Eu cheguei a considerar fazer isso, porque, por exemplo, uma coisa que eu tive acesso, e eu sou muito grato a isso, é que eles me deram acesso à Dropbox deles, né? Eles têm uma Dropbox interna com todo o banco de dados. E eu considerei realmente fazer análises, inclusive análise de discurso dentro do próprio Dropbox. Mas uma coisa que é interessante é que, de certa forma, apesar dos pesares, de todas as pesquisas que eu desenvolvi, essa foi a mais tradicionalmente analógica. Né? Eu estava lá com o meu caderninho de campo em papel, né, lápis e papel, mas eu também tive algumas ajudas tecnológicas, no sentido que me foram muito interessantes, que foram instrumentos audiovisuais. Né? Eu levei uma câmera, eu tirava fotos, eu gravava vídeo, eu gravava áudio, mas isso tudo não chegou a ser, por exemplo... Eu não cheguei a fazer uma automação. Uma coisa que eu gostaria até de ter feito muito, que eu fiquei sabendo a possibilidade depois que eu já tinha feito, era o próprio uso de softwares de transcrição de áudio, por exemplo. Né? Existem hoje em dia softwares que vão fazer transcrição de áudio. Mas, aí dito isso, em relação... Uma coisa que me foi muito interessante nesse sentido é que, por exemplo, quando eu estava... né, sentado do lado do Martin, que era o programador principal do laboratório, ele tava lá escrevendo os programas, estava lá escrevendo software, ele usava principalmente Java, mas ele também programava um pouco em R, às vezes programava um pouco em Python também. E são linguagens, assim, eu não tive treinamento oficial de programação, né? Tudo que eu sei de programação é de forma mais ou menos autodidata, e sempre foi algo muito mais pragmático, né? Assim, eu quero fazer um bot no Twitter, então eu vou aprender um pouco de Python para fazer isso. Ou eu quero fazer uma análise estatística, vou aprender um pouco de R. Vou fazer isso. Na minha própria pesquisa de mestrado, eu usei mineração de dados do Twitter para fazer análise de dados.
E para mim, o que acabou acontecendo? Acabou que esse conhecimento prévio foi muito útil para entender o que eles estavam fazendo, para entender o que era a lógica de programação por trás do software da Eve, né? Porque era isso, porque aí às vezes eu entendia, beleza, ele está escrevendo isso aqui, porque isso aqui é para fazer uma forma específica de puxar dados de algum lugar, e assim vai. Mas é muito engraçado porque, assim, apesar disso, apesar de eu ter essa visão bem técnica, e aí eu aprendi, eu não cheguei a escrever os softwares, mas eu conseguia ler com certa fluência o que estava escrito ali. E eu aprendi a utilizar os softwares que eles usavam, porque aí era isso, né? Tinha o software que era desenvolvido no escritório e aí era utilizado no laboratório. E eu aprendi a utilizar o software no laboratório também, né? Então eu conseguia ver tanto a parte do usuário quanto a parte do desenvolvedor. Mas apesar disso, eu mesmo não utilizei nada nesse sentido. Eu acho até curioso parar para pensar nisso, mas a resposta isso tudo foi uma grande resposta para dizer não, eu não usei. O campo talvez, né, te puxou para outras frentes, na verdade. A gente vai muito onde o campo leva também, né?